Fala, Fiel, tranquilo? Corinthians 0, Fluminense 2, fim de jogo na Neoquímica Arena e o Corinthians sofrendo sem o nosso camisa 8. Que falta, Fiel, que falta que faz Rodrigo Garro nesse time do Corinthians. O Corinthians não consegue se encontrar e mais uma vez Ramon Dias mexendo muito mal. Primeiro tempo do Corinthians até que controlou o jogo, apesar de um primeiro tempo ainda ruim, mas no segundo tempo ele acabou com o time, mais uma vez empilhando atacantes, tirando o Carrídio, que se o Carrillo não pediu para sair por cansaço ou machucado, não faz sentido nenhum. Praticamente o nosso melhor jogador de meio de campo, e aí a gente vê um time totalmente rendido, sem criatividade no ataque. No jogo de hoje a melhor chance foi uma jogada individual do Memphis Depay, um time mal treinado, e ele não consegue resolver o problema da defesa. E é a defesa titular praticamente ali, hein? É erro de um time mal montado, mal treinado, mas tem quem ainda defenda Ramon Dias. Eu respeito, mas eu não aguento mais Ramon Dias no time do Corinthians. Vamos ver o que a mídia corintiana tá falando aí dessa partida. Se inscreva no canal, deixa o seu like e sua opinião também nos comentários. Ramon Dias fica ou Ramon Dias sai, na sua opinião? Vamos pro vídeo. Terminou o jogo, estamos aqui na Rádio Bandeirantes, aqui no Camarote Fielzone, para falar de um time medroso. E parabéns ao Renato Gaúcho, mas não vou falar do Corinthians, porque o Ramon mexeu errado, já não é de hoje, o time passivo de ele tá aqui. Aí todo mundo falando do Donelli, aí você vê o zagueiro tudo com a mão para trás na frente dele, aí você vê o zagueiro fazendo pênalti, dentro de casa agora. O Ramon mexeu mal e o Renato só esperou. Renato malandramente venceu o Corinthians. Parabéns ao Fluminense também. Ah, Ronaldo, você não deu parabéns pro Palmeiras que venceu o Corinthians? Não, ali é outra história, é derby. Agora aqui, quem venceu foi o Renato. Parabéns, Renato. É isso. Meu, e o Ramon Dias, quem tem que ver o que ele tá fazendo não sou eu. A gente já falou na Rádio Bandeirantes o que ele já tá fazendo. Então, é com você aí, Augusto e Fabinho. Abraço. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Fluminense 2. Que vergonha! Alô, Fabinho Soldado! Alô, Augusto Melo! Vamos acordar, rapaziada! O trabalho do Ramon Dias não dá mais! Chega desse cara como técnico do Corinthians. O time é uma vergonha. Time lento, previsível, sem velocidade e sem criatividade para envolver o adversário. Resumindo, o time do Corinthians é um catado dentro de campo. Sente demais a ausência do Garro? Claro que sente, é um grande jogador. Porém, isso não é desculpa, é obrigação esse time jogar mais bola. Com o que tem pode jogar mais, então não vem com desculpinha não. Tem que ter vergonha na cara. O time do Corinthians é uma porcaria hoje. Vive de lampejos de um jogador ou outro que possa fazer a diferença num lance individual ou de gols de bola parada. Vergonha, cara. E tudo isso está na conta do técnico, que já teve tempo e oportunidades suficientes para provar o porquê tá lá e não consegue. Então já deu esse cara. Ó, diretoria, se não trocar o técnico, meu irmão, vai brigar de novo contra o rebaixamento, viu? Porque é esse o pensamento dele. Ele pensa pequeno. Ele quer abdicar de Copas para focar no Campeonato Brasileiro, não para vencer a competição. É para permanecer na Série A. Em outros momentos eu até defendi esse cara, mas sinceramente, pessoal, a minha paciência já acabou. Vaza, Ramon, vaza! Inclusive, pessoal, com todo respeito ao Donelli também, garoto, pode ser gente fina, mas tudo que bate no gol a bola entra, cara. O Corinthians está acostumado com goleiros aí do naipe do Ronaldo, do Dida, do Cássio e recentemente o próprio Hugo Souza. Cara, na boa, precisa ter um outro goleiro aí no banco. Não sei quando que o Hugo volta, mano. Mas com todo respeito ao Donelli. Nem acho que ele falhou no gol hoje do René. Mas, cara, o Corinthians ele não pode ter no gol um cara que fala, não falhou no gol. O Corinthians precisa ter no gol um goleiro que faça milagres também, mano. Nessa sequência de nomes que eu falei aí, não dá pra ter hoje o Donelli, mano. Com todo respeito. Vai maturar num outro clube aí, mas o Corinthians precisa caçar um goleiro hoje, pelo menos mais experiente. Então, diretoria, vamos acordar, cacete. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do bem. Já o Corinthians, que não perdia na Arena Itaquera desde junho, perdeu pro Fluminense 2-0, quarta vitória consecutiva do Renato Gaúcho no comando do Fluminense. E o Corinthians, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. Um catado em campo, time bagunçado, desorganizado. E o Donelli? Gente, o René acertou um chute de fora da área. E o Donelli tem isso, né? Tá numa fase também que não é das melhores. Chutou, ou é indefensável, ou sei lá, velho, foi um golaço. Mas o time do Corinthians muito ruim, muito desorganizado. E olha, não sei não, viu? Não sei não. Começa a preocupar.
E aí o Ramon coloca o Martínez logo de cara, ele faz um pênalti, esse jogador é muito afobado. Enfim, uma derrota preocupante. O Fluminense sobe na tabela, Corinthians desce. Eu também queria trazer aqui a classificação. Agora o nosso Coringão amargando ali a 12ª colocação. Se tivesse ganhado, poderia subir bastante, estar ali na zona de classificação para uma pré-Libertadores. E agora o Corinthians acumula aí um empate, uma vitória contra o Vasco de 3-0 e 2 derrotas para o Palmeiras e agora para o Fluminense em 2 jogos, tomando 4 gols e poderia ser mais, principalmente contra o Palmeiras. Coringão ali, ó, zona de rebaixamento, o Corinthians está praticamente a 1 ponto da zona de rebaixamento e eu não quero viver o que a gente passou nos últimos anos, hein, fiel? Para mim aí o Corinthians, apesar de precisar sim de reforço, Fabinho Soldado aí tá prometendo uma boa janela no meio do ano e a gente precisa, mas ainda assim eu acho que o time está muito mal treinado, não consegue resolver os problemas da defesa e para mim com os jogadores que tem ali, apesar de precisar de bons zagueiros, que é o que falta para esse time, não poderia estar tomando tantos gols, é falta de posicionamento dos jogadores, é falta de uma estratégia tática defensiva ali para defender bem e conseguir ser um time forte, sólido, né? A gente viu muitas vezes o Corinthians não sendo um time de muitos gols, um time de belos ataques, mas nos últimos títulos que a gente conquistou sempre foi muito forte na defesa, forte na estrutura do time como um todo, né? Bem posicionado taticamente, e a gente sente muita falta disso no Corinthians e quando consegue muitas vezes vencer com um time mais fraco, e também em jogadas individuais dos jogadores, muitas vezes não é por jogadas ensaiadas, estratégias ou técnicas ali ofensivas, e a gente está aí já agora na 2ª página da classificação, onde a gente vê os nossos rivais ali, na verdade, atualmente aqui mais o Flamengo e Palmeiras, porque o São Paulo e o Santos também tá pior que a gente, e o Santos acumulando 2 pontos ali na zona de rebaixamento, tá empatando também, a partida ainda está em andamento e é isso. E as estatísticas aqui do jogo, para você ver, o Corinthians deu 10 chutes, mas apenas 2 chutes no gol, fiel. Jogando dentro de casa com mais de 40 mil torcedores por 32 rodadas seguidas. Recorde histórico da fiel torcida que merece palmas. Veja a hora de estar aí presente de novo na Neoquímica Arena assim que eu chegar no Brasil. E aí, 4 chutes no gol do Fluminense, onde 2 foram gols. Corinthians com mais posse de bola e muitas vezes não consegue desempenhar essa posse de bola em boas oportunidades de gol. Passes a gente errando ainda muito passe simples, às vezes ali dentro da partida você vê os jogadores errando passe, às vezes dando passe totalmente fora de contexto, onde não tem jogador nenhum. E nos escanteios, muitas vezes a gente tem escanteio ou cobra mal, muitas vezes vai tentar uma jogada ensaiada e não consegue aproveitar os zagueiros ali dentro da área, então muitas vezes parece um time meio que sem comando, sem direcionamento do que fazer. Quando chega no segundo tempo a gente vê que os nossos técnicos, quando está perdendo, não consegue achar uma forma de reverter. Pode perceber, muitas vezes o Corinthians toma os gols, dificilmente empata ou consegue virar, e quando está ganhando, às vezes, quando chega o segundo tempo, precisa mexer no time, a gente sofre muito com as mudanças, e mais uma vez Carrídio saindo. Para mim eu não consigo entender Carrídio indo para o banco se não for por lesão ou por cansaço. E quando coloca alguma coisa para tentar ali recuperar o placar ou buscar o empate ou a vitória, simplesmente é jogando atacantes dentro de campo. Deixa a sua opinião aí nos comentários se o Corinthians precisa ou não de um novo técnico ou de um elenco melhor. Claro que a gente precisa de peças melhores, mas eu acho que com um técnico melhor capaz a gente poderia estar apresentando um melhor futebol. Se você gostou do vídeo, fiel, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!